Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. E hoje a gente está aqui com a Isa Del Monde. Eu vou ler a sua descrição e já pedi para você explicar, mas aguenta. Advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas, sócia da Gema Consultoria em Equidade, sócia do Tini e Guimarães Advogados, colunista na Universal UOL, consultora em Gênero e Equidade, investigadora de casos de assédio e articuladora de ações de advocacy em prol dos direitos de meninas e mulheres. Advocacy mesmo. Isso. Vai, conta. Agora explica pra gente, civil, o que é. Eu acho que talvez o mais intrigante daí dessa bio que vai se renovando, né, constantemente, não é uma biografia estanque, é a investigação de casos de assédio, né, Thaís e Lu? A gente tem visto cada vez mais a emergência do rompimento do silenciamento, né? Acho que a gente está rompendo com o silêncio das violências, sejam elas sexuais, sejam discriminatórias. E cada vez mais as organizações, e empresas e governos estão percebendo que não dá mais para deixar a coisa debaixo do tapete. Então, um dos trabalhos que a gente faz, especialmente pela Gema, é justamente apoiar na apuração, investigação mesmo. Então, quando alguém faz uma denúncia no canal de ética, na ouvidoria, enfim, no canal disponível que tenha, eles contratam a gente, as organizações contratam a gente para investigarmos de acordo com algumas metodologias os casos. Acho que é uma novidade e que eu escolho contar porque justamente não é comum ainda. Né, a gente ainda deixa muito as pessoas sem saberem que pode acontecer, que pode ter uma denúncia, que vai ter uma investigação. Então eu escolho dar destaque para que a gente reforce que isso é um braço que tem que estar em desenvolvimento constante e não dá mais para fugir dele, né? Inclusive pra gente cobrar que as empresas tenham isso. Porque antigamente, eu acho, as empresas investigavam internamente, né? Daquele jeitinho, assim. Que tem, no final das contas, por mais que a empresa queira investigar do melhor jeito possível, tem um monte de relação ali em jogo, isso. Né? Eu acho que a gente oferece justamente a investigação externa, independente, e realmente é muito mais confortável, tanto para a organização, para a empresa, como para as pessoas envolvidas. Né? Eu entro numa investigação, eu não sei, né, quem é a pessoa, qual é a relação interna, qual o organograma oculto que está por trás daquela relação. Eu digo mas eu quero dizer a minha empresa, né, a Gema. A gente não conhece as pessoas ali, né? Então isso com certeza permite que a gente mantenha uma super imparcialidade com relação às investigações e as pessoas ficam mais confortáveis, né? Pensa, gente, às vezes você vai reportar um caso de assédio sexual, né? É uma das coisas mais difíceis para você contar para alguém. Às vezes é muito mais fácil que você fale com uma pessoa que não te conhece. Pode, claro que não necessariamente para todo o acolhimento afetivo que você possa precisar. Aí é muito importante você ter uma rede de apoio de confiança. Mas para contar algo que vai ser investigado, às vezes a uma distância ajuda muito, sabe? E ser mulher ajuda muito. Bom, sim, sem dúvida alguma. Eu tinha todo um roteiro, mas já que a gente começou por essa parte, eu vou começar por aí. A gente tá vivendo uma era de exposed, né? Eu acho, me corrija se eu estiver errada, é só uma sensação, não tenho nenhuma pesquisa. Mas a minha sensação é que isso é recente, a gente não tinha… Assim, é super. Né, acho que… Primeiro que acho que a internet ajuda muito nisso. E acho que também virou, assim, acho que com o Me Too a gente começou a entender, isso né? Que eu ia falar, que começou a ser mais… A partir do momento que uma mulher, né, se expõe na mídia, mostrando que ela tá tomando uma atitude em relação àquilo, outras mulheres que viveram casos parecidos, acho que tomam ali, né, uma coragem para talvez fazerem algo a respeito. E eu acho que de alguma forma a internet pressionando, né? Porque, por exemplo, Harvey Weinstein, se não fosse a internet, talvez nunca tivesse sido punido do jeito que foi. Certamente não teria. E aí eu te pergunto, o que a gente acha do exposed? Porque também… Tem um lado difícil. Super. E não só difícil, mas eu não sei, assim, nas rodas feministas que eu frequento, o exposed é um grande assunto. De se é bom ou se é ruim. Porque em alguns momentos também isso… a gente personifica uma discussão, fica… Né, a gente também… Nem sempre, enfim, pra vida pessoal da pessoa, às vezes é uma merda, né? Assim, pras pessoas, enfim, crianças e as pessoas envolvidas. Às vezes é um exposed, e aí depois, quando investiga, as coisas não eram tão bem assim.
Né, a gente Total, também tem que isso tomar muito super cuidado. acontece. Enfim, o cuidado de não virar um julgamento público. E eu acho que muitas vezes, Thaís, além disso, o exposed, a internet é muito cruel, Muito. né? Então, assim, você vai lá, se apresenta como uma vítima e você tem todo o apoio, mas isso vira em uma semana. Sim. Então, existe também uma chance Disso virar contra você. disso virar contra a pessoa que tá fazendo o exposed, né? Eu entendo que ele é, assim, uma ferramenta. E eu gosto de trabalhar com a ideia de, se você a gente quer pensar no exposed enquanto ferramenta política de transformação, de estrutura de desigualdade, é muito mais interessante que ele seja coletivo. Sim. Você dilui, né, o nome Sim. das pessoas envolvidas numa coletividade e que você vai fazer depois que você tem uma grande robustez de evidências, né, que foi, por exemplo, o caso do Harvey, né, quando eclode, né, em 2017, acho que aqui é muito importante a gente contar. Muita gente acha que o Me Too surge, né, a expressão Me Too, esse movimento pelo fim do assédio sexual no trabalho, em 2017 com as atrizes, né, de Hollywood. Não é. Ele é uma expressão e um movimento criado em 2006 pela Tarana Burke, que é uma ativista negra norte-americana pelo fim do assédio no trabalho. E é óbvio que quando cai na mão, né, de Salma Hayek, de todas as mulheres ali, a Oprah se posiciona, o negócio ganha uma proporção mundial que uma pessoa, né, sozinha não consegue dar. Então, acho que quando a gente pensa numa coletividade fazendo esse exposed, é mais seguro, né, para as pessoas envolvidas. Acho que a gente tem que lembrar também que o exposed, além de você perder o apoio público, e aquele apoio público virar uma horda contra você, né? Sair de um apoio para virar um efeito manada na internet, você não tem nenhum controle a respeito disso. Não tem. Eu, particularmente, não faço. Porque eu tenho medo das repercussões que eu não posso controlar. A gente tá chamando de exposed a vítima contar o caso dela na internet. E não quando, por um motivo ou outro, isso acaba vazando e a vítima… Não, fica… acho que é quando as pessoas escolhem contar os seus casos de violência. Isso é E mais super que contar, importante. né? Eu acho que é quando a vítima escolhe usar uma ferramenta de… ela vai a público pedir força pública para um determinado caso. Então, ela vai contar justamente porque ela, de repente, não tá conseguindo ajuda na justiça, porque as coisas não estão caminhando pelo trâmite eu normal. acho que muitas vezes o exposed, ele é muitas vezes usado como um último recurso. E eu super compreendo, porque você imagina a estafa que alguém está, depois ela né, vamos pegar aqui o caso da Luana Piovani. Né, o que ela tá alegando é que todas as vezes que ela tenta amigavelmente resolver as coisas com o ex-marido, né, com o que ela tem chamado hoje de genitor dos pais dela, dos filhos dela, nada se resolve. E quando ela vai pra internet, ele tem o medo de perda de patrocínio. E aí ele vai lá e paga o restante da pensão que estava faltando. Então, muitas vezes, o exposed é um último recurso e é muito triste que a gente veja que as vítimas tenham que se expor. Porque o exposed não é só do agressor, ou só do suposto agressor. O exposed é seu também. Né? As pessoas vão investigar a sua vida, as pessoas vão revirar a sua história. E aí, justamente falando no caso do Luana Piovani, todo mundo tem uma opinião. Exato. É desesperador. É desesperador. Então, assim, é um recurso, é legítimo, mas também tem sim, Thaís, esse contraponto que você colocou. Às vezes o exposed não se mostra tão… As provas não são tão… Não param em não pé. corroboram, exatamente. Não param em pé a sua narrativa. Porque assim, quando você vai pra… Porque de alguma maneira, quando você vai pro exposed, você se põe também no julgamento público. E aí, as pessoas, na sociedade tão machista que a gente vive, o que elas precisam pra garantir que você de fato é uma vítima é quase impossível, né? Sim. Então as pessoas têm isso, assim… a mulher tem que ser perfeita, ela não pode ter pegado 1000 outras pessoas, ela tem que estar… Maria, mãe de Jesus. Não pode foto de biquíni, ela não Não pode ter carnaval, bebido no dia. Não pode nada. Né? E no dia e antes, Na né? vida. Nunca, né? Você só vai ter apoio se você foi a vítima perfeita. Aí é que a gente descobre que vítima perfeita não existe, porque as pessoas são seres humanos, e aí corre o risco de aquilo virar um super backlash. Né? Então, o que eu recomendo, para quem quiser fazer, não julgo, entenda a importância. Acho que teve muitos casos muito relevantes, mas busca apoio jurídico. Busque uma advogada feminista para te acompanhar nesse processo, né? Tem até 2 advogadas, a Ana Paula Braga e a Marina Ruzzi, elas têm um escritório especialista em casos de mulheres, e elas escreveram já faz alguns anos um texto. Como reduzir risco ao falar da sua história de violência. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar como centro da conversa. O objetivo, ao contar uma história de violência, não é necessariamente expor o agressor.
mas é falar sobre a sua própria história, né? Tem como a gente falar sobre as coisas, reduzindo esses riscos pra gente, e reduzindo o risco, inclusive, de processo, né? Disso que a gente tá falando também. A gente tem, infelizmente, várias histórias, que é o que acontecendo com a Luana também, né? Do cara falar, então, peraí, eu vou pra justiça pra impedir que você continue falando sobre isso, né? Ser menos ingênua. Tem uma coisa que você fala, numa das entrevistas que eu li, de como é isso, né? A justiça, ela é alicerçada no homem. Exato. Criada pelo e para os homens, né? Então, assim, também tomar esse cuidado, porque se for pra justiça, a chance de você, enfim, se fuder é muito grande. Com certeza é. Tem o caso da Titi Miller agora também, né? Que não pode falar do caso dela, que, pelo que eu entendi, é uma agressão, enfim, outro tipo de agressão. E o caso que eu tava… Por que eu perguntei o que era o Exposed? Porque teve a Clara, né? Sim. Que foi exposta. Que foi exposta e, enfim… Esse caso é absurdo. É um absurdo. Inclusive, ontem eu vi o abraço que a Sandra também. Nemberg deu. E eu achei aquilo tão maravilhoso, porque a Sandra tem um grau de respeitabilidade pública no Sim. Brasil, né? Sim. Tão alto. E ela abraçar uma vítima jovem é de um simbolismo, Muito importante. né? Muito importante, porque tipo, tira muitos estigmas em cima de uma vítima, né? Aquele abraço daquela mulher ali. E foi muito verdadeiro. Né? Além de tudo, assim, não foi nada calculado. Eu achei muito bonito aquilo. E o que a Carla passou é uma sequência de crimes, né? É isso que eu ia falar. E eu acho que… E nada, né? Ela disse ontem no Altas Horas que ela enfim, tá processando, né? Todos os crimes, um processo leva seu tempo mesmo, é normal. Acho que ela não vai querer também dar publicidade disso, pode ter pedido segredo de justiça, né? Com relação ao caso, pra não falar mais sobre uma coisa que ela não queria que ninguém soubesse, né? É isso, ela fez tudo corretamente. A gente tem a entrega voluntária dado pra adoção, isso tá previsto em lei. Se você faz tudo corretamente, não tem problema nenhum. E a Clara é uma menina muito religiosa, né? Eu não sabia, mas eu vi recentemente, ela fez a romaria, né, pra Nossa Senhora Aparecida. Então, eu imagino que pra ela, embora ela tivesse acesso ao direito ao aborto legal, porque a gravidez era vinda de um estupro, ela opta por levar a gestação até o final e faz tudo certo, né? Então, o que aconteceu ali com ela é deplorável. E mais, assim… Qual é o ponto que a gente mais odeia nessa história, né? Se é o hospital que vaza, porque o hospital tem obrigação de sigilo. Se é o Léo Dias, que bota aquilo na mídia, né? E expõe, mesmo dizendo pra ela que não ia expor. Enfim, é uma situação real. Nossa, o Metrópolis, ruim, né? É tudo muito ruim. Muito. É muito, muito horrível, muito. É assim, é de uma insensibilidade… Não, e sem nenhuma ética, nenhum limite de ninguém, né? Assim… Pois é. Gente, é uma coisa muito grave o que aconteceu com ela, né? Uma violência sexual, já tem uma série de estudos que comprovam como aquilo impacta… Eu não consigo imaginar o que é levar uma gravidez até o fim de uma violência sexual pra depois entregar pra fazer o melhor pra criança, né? Pra aquela criança poder ser cuidada por uma família que pode amá-la, que pode, né, nutri-la, ser afetuosa. Então, assim, ela foi muito generosa. Além de tudo, né? E passar por tudo isso… Então, isso… Assim, eu espero que todas as pessoas envolvidas respondam adequadamente pelo que fizeram e que ela consiga, né, seguir adiante. E ainda a criança, né, gente? Exato. E que a gente nunca saiba quem é, entendeu? É tudo confidencial. A gente não deveria saber nada disso. O que aconteceu foi isso. Alguém vazou de dentro do hospital, né? Parece que essa que é a história, né? Vazaram de dentro do hospital pro Léo Dias. Enfim, infelizmente parece que todo mundo tem um preço, né? Que triste. É triste. Bom, vamos lá para as minhas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. Você fez direito na USP. Isso. E a USP, hoje em dia, tem um programa de cotas. Imagino que… Enfim, que a faculdade de Direito já seja uma faculdade hoje em dia mais diversa, mais interessante, com pessoas de lugares diferentes, discutindo coisas diferentes. Mas na sua época, não. Não. Como foi ser mulher na São Francisco? Gente, foi muito ruim. O Largo São Francisco, evidentemente, é um lugar, né, de muito poder. Saíram 14 presidentes de lá. É isso que eu ia falar. Eu acho legal a gente dar esse prólogo, porque… me explica, sair da São Francisco, o quê? O que é isso? Vai lá, Isa, brilha. A Sanfran, né, que é como a gente chama a faculdade, fica no Largo São Francisco, aqui em São Paulo, no centro, do lado da Sé. Então, Sanfran de São Francisco. Mas é onde fica o curso de Direito da USP. E é a primeira faculdade do Brasil, junto com a Faculdade de Direito da Federal de Pernambuco. Então, as duas surgiram em 1827. E acho que a medicina também surge nesse momento.
E ali, então você imagina uma faculdade no Brasil em 1827. A gente tinha a escravização ainda, né? Quem que estudava lá? Então eram as pessoas que pararam de ir para a Europa, porque estavam em Coimbra, e começaram a estudar ali no centro. Então era assim, só homem e só homem branco. Então, só homem branco rico. Só homem branco rico, homem branco que iam acompanhado pelas pessoas escravizadas para a faculdade, né? Não, várias histórias tenebrosas. E aí, quando passa assim, então você pensa, né? A gente vai ter o acesso para a população negra à escola, por exemplo, ele é posterior depois que São Francisco tem 100 anos de idade. Nossa. E ali, então, ela é uma escola de aprendizes do poder. Os alunos iam para lá para serem deputados, governadores, presidentes, né? Quando a gente pensa ali nesse começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, isso ainda permanece bastante, né? Então, Temer, por exemplo, estudou lá, Fernando Haddad, etc. E aí, ela é, então, uma escola de aprendizes do poder. Quem pode aprender o poder é o homem, né? Então, assim, havia, por exemplo, no Orkut, lembra do falecido Orkut? Lembro demais. Tinha uma comunidade numa época que a gente não falava sobre identificação de autoria de crimes online, nem de crimes na internet, né? Isso era 2005. Uma comunidade dedicada a fazer slut shaming, que a gente também não tinha nome para isso, de mulheres do campo progressista, do campo à esquerda, que era o campo onde eu me situava. Então, assim, teve momentos na São Francisco em que essa coisa que a gente vê hoje parecida com o bolsonarismo, desses homens violentos, super agressivos, que estavam ocupando espaços relevantes na faculdade, tipo no centro acadêmico. O centro acadêmico da São Francisco também é uma coisa, é muito trampolim para a vida política posterior, né? Então, mais um exemplo, o Fernando Haddad, ele foi presidente do Centro Acadêmico da São Francisco. Não necessariamente você vai, mas é um caminho se você quiser fazer, né? Trilhar esse caminho. Então, era muito violento. Soubemos de várias histórias de violência sexual e a gente não tinha nenhum repertório para responder e a gente não tinha nenhum apoio institucional. Na minha época, não havia as cotas. A São Francisco, uma das últimas universidades, últimas faculdades, né? A implementar o regime de cotas, se eu não me engano, esse ano colou grau a primeira turma com 30% de alunos negros. Sim, eu vi, saiu a matéria, foto, foi belíssima. uma foto belíssima. Mas, então, assim, é um espaço feito de homens para homens. E era muito difícil, Thaís, assim, a gente não era… Eu me lembro, quando eu fui caloura, quando eu era, né, tava no primeiro ano, eu já sabia, enfim, que eu era de esquerda, qual era a minha posição política, onde que eu queria pisar. E aí teve trote, né, que eu acho um ritual horroroso de faculdade. Uhum. E fizeram uma pergunta ali, se as calouras cuspiam ou engoliam. Ai, gente. E eu lembro que eu olhei aquilo e falei, gente, eu estudei tanto Pra isso? pra entrar num lugar em que estão me perguntando isso. E eu já fiz discurso, já peguei o microfone e falei, isso é um absurdo, isso é machismo. Aí eu lembro que, sei lá, em 2006, eu comprei O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, eu tinha 19 anos. Eu fui ler e falava lá, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu não entendi. Eu falei, como assim? Eu acho que eu nasci mulher. Eu não entendi aquilo. Eu falei, gente, vamos debater aqui, vamos ler esse livro em coletivo, né? A gente lê várias coisas juntos, no movimento estudantil, no grupo de estudos. O feminismo é uma pauta menor. Ele não é relevante. Inclusive no movimento estudantil, vamos dizer. No movimento estudantil progressista, de esquerda. Então, assim, a gente… Era isso, não existia, né? Teve a criação de coletivos feministas na faculdade um pouco mais pra frente, isso aconteceu, mas ainda era muito incipiente. A gente viu uma super mudança. Hoje, a São Francisco tem ouvidoria de gênero. Né, hoje, na São Francisco, por exemplo, foi feita uma pesquisa sobre o currículo oculto na faculdade pela perspectiva de gênero. E aí se descobriu que, por exemplo, as alunas mulheres não se manifestam em sala de aula. Né? Enquanto, não, elas só estão quietinhas. Não, elas têm medo de falar, elas têm medo de serem hostilizadas, né? Então, e dá pra entender por quê. Dá super pra entender, assim. Os professores podem ser… isso… conservadores, podem tratar a gente muito mal. E acho que mesmo os alunos entre si. Sim, né? os alunos também entre si, né? Tinha um grupo, quando eu entrei na São Francisco, o grupo político dominante da época que estava no centro acadêmico, que é uma grande coisa para a comunidade, chamava Escória.
E o Escória tinha como seu mote bebida, balada e putaria. Ai, gente. Gente, parece filme americano. Exato. Só que eles têm, por exemplo… é um centro acadêmico… Não é só um centro acadêmico, porque uma das coisas que o centro acadêmico da Sanfran faz, por exemplo, é manter financeiramente a casa do estudante, que é onde os alunos de baixa renda moram. Então tem uma super importância política, e esses caras não hesitavam, por exemplo, em reuniões coletivas dos alunos, em abaixar as calças e mostrar o pênis na frente de todo mundo. Então você fala assim… Né? É isso, eu estudei tanto para entrar num lugar absurdamente violento, entre alunos, entre professores e alunos. Claro, eu conheci muita gente incrível. Hoje meus grandes amigos são da faculdade, mas a gente claramente estava… À margem. À margem, certamente. Então, sempre as pessoas mais interessantes. Eu também acho. Não, e eu ia dizer assim, eu sou… sei lá, eu carrego a bandeira do otimismo. Eu sou também. sempre muito tipo, gente, tá vendo? Gente, tá melhorando. Antes era institucionalizado. Imagina que hoje em dia imagina que um estudante da São Francisco abaixa a calça e isso não acontece nada, entendeu? Não, pois hoje em dia as coisas estão mudando, gente. Vamos ter esperança. Esse grupo político, inclusive, eles caíram porque eles fizeram, eu não vou reproduzir aqui qual foi, mas eles fizeram uma manifestação explicitamente racista por escrito. E aí isso teve uma grande movimentação do movimento negro fora da São Francisco, que implicou na caída, né, na decadência desse grupo. Então lá também já estava construindo, né, respostas para isso. Acho que a gente também… Eu também acho, Thaís. Eu sou do time otimista. Acho que se a gente não consegue… claro que mudou. Tipo, olha como a gente está aqui hoje. Né, gente? Até 1962, as mulheres brancas, porque as mulheres negras, infelizmente, trabalhavam informalmente, mas se fosse para um trabalho formal, também teria essa necessidade, tinham que ter autorização dos maridos para trabalharem. Não podia ter conta no banco. Não podia ter propriedade, você não podia sair do Brasil sem autorização do marido, sair e voltar para o Brasil. Né? E aí eu faço esse recorte da branquitude, porque infelizmente as mulheres negras sempre tiveram a margem dos pactos de direito e dos pactos de afeto, né? Mas claro, se fosse para exercer essas mesmas coisas, elas também seriam obrigadas a apresentarem isso. Mas a gente sabe que essas mulheres pós-escravização estavam como lavadeiras, quituteiras, trabalhadoras domésticas totalmente informalizadas, né? Muito, mas é isso, eu sempre falo que tá melhorando. Eu prego isso, porque eu sempre falo para as pessoas, assim, ontem eu tava conversando com uma amiga de essa coisa de magreza na moda, na que tá moda voltando, e tal. né? E eu falando, gente, é muito ruim estar voltando, mas duas coisas. Primeiro que a moda não existe sozinha, a moda é um reflexo de todo o conservadorismo político que a gente tá vivendo. Ela não é tipo, oh meu Deus, tô aqui perdida. E a segunda coisa é que a gente tá falando disso, porque há 10 anos só tinha gente muito magra. E a gente, e todas as revistas e todas as, né, assim, as vozes da moda estavam dizendo, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Então, assim, a gente já está… Eu nunca entendi isso, gente, porque me parece uma burrice negocial. Qual é a margem de valor, de dinheiro que se perde não vendendo acima de 44? Mas Ou isso, eu tô errada? Não, eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que primeiro que obriga as mulheres de alguma maneira a emagrecerem pra caber. E eu acho que tem a coisa de que a marca não quer se associar com pessoas gordas. E aí vale perder dinheiro. E eu acho que desfile, né, é um lugar de… Não necessariamente aquelas roupas vão ser usadas. Sim. Tipo, eu acho que desfile é muito mais como a marca quer ser vista. E a marca não quer ser vista com gente gorda. E isso é muito grave. Eu acho que essa é pra mim a principal com discussão, certeza. assim. Porque não vai andar mais. A gente não vai… As marcas de mercado plus size que a gente existe hoje não vão deixar de existir mais. Não. O negócio já ganhou uma força, uma atração que não vai andar pra trás, isso. Né? Mas a marca não querer ser associada com gente gorda é muito grave. Muito, é muito. É como falar, eu não quero ser associada com pessoa com deficiência, exatamente. né, gente? Que escolha é essa? essa, É a minha né? grande frustração, Isa, com o direito, entendeu? Que as pessoas não são obrigadas, não são punidas. Fala, Lu, eu te interrompi, que você ia falar. Não, eu ia perguntar se essa mudança, né, agora na USP, na Sanfran, que agora eu sei o que é. Isso. Se isso também se refletiu no corpo docente, porque essa história das mulheres, né, não falarem, não se manifestarem, isso tem muito a ver, obviamente, com a classe, mas também com a pessoa que tá ali, né, o professor. Claro. E teve essa mudança? Olha,
tá começando. A gente ainda tem muito mais professores homens, né? Dá pra olhar, quem quiser tiver essa curiosidade, olhar no site direito.usp, você vai ver, tem todos os docentes lá elencados. A maioria ainda é homem, mas tá aumentando sim. Tanto que tem havido, assim, escolhas, olha, próximo concurso tem que ser uma mulher, né? Que também tem que lembrar disso. Pra virar professor, você tem que passar por um concurso, tem que ter vaga, que vai se basear na aposentadoria, Mestrado, né? doutorado. Tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, o que é uma super exclusão ainda para uma grande parcela da população. Porque não tinha nem acesso à escola. Exatamente, né? Que dirá, então, agora falar, porque não é pra você entrar no doutorado, você tem que falar, tipo, 2 idiomas, e nenhum deles é espanhol, ou é inglês, italiano, alemão. Né? Quem no Brasil tá falando italiano ou alemão fluentemente é uma piada, exato. Não, se a gente olhar o número de brasileiros que falam inglês, eu vi isso outro dia, é muito baixo. É tipo, eu não vou lembrar agora, mas assim, é, sei lá, 1%. É tipo um negócio ridículo, assim, é um número, eu não vou lembrar exatamente, gente. Mas era um dado, assim, irrisório de muito pouco. Entendi. Mas agora tá melhorando. Acho que isso também é um processo de avanço. A gente tem visto aumentar, assim, a presença. E é muito maluco, porque nós somos a maior parte nas faculdades de Direito, né? A gente já é mais em advogadas também, por exemplo. Nós já somos mais advogadas do que advogados. Uma das coisas, por exemplo, que mulheres… Que legal, não sabia. Uma das coisas que a gente quer mudar, por exemplo, é parar de chamar Ordem dos Advogados do Brasil. Ordem da Advocacia do Brasil. Afinal de contas, né? Nós já somos maioria, inclusive, numérica. Esse ano, o presidente Lula vai ter a possibilidade de indicar uma ministra. Não vou nem falar ministro, porque essa possibilidade pra mim não tá na mesa. Eu espero que o presidente entenda que ele tem que indicar uma ministra mulher. E que eu queria muito que fosse uma mulher negra, que nunca tivemos no STF, né? Uma mulher negra. Já tivemos um homem negro, o ministro Joaquim Barbosa, mas a gente nunca teve uma mulher negra lá dentro, né? Então, acho que… Mas é isso, a gente ainda vive um direito. Por que as pessoas não punem? Por que as coisas não avançam? Porque a gente não tá lá. Né, as pessoas que podem pensar novas respostas, a gente tá num processo de chegada, de ocupar. E assim, gente, mesmo assim não é fácil. Porque tem toda uma instituição ainda por trás, né? E é isso, assim, a gente também precisa parar de achar que tem uma pessoa que vai resolver, Exato, né? Assim, gente. É muito pesado. E é isso, enfim, toda a minha discussão de moda é essa, assim, enquanto a gente fica achando que moda é uma bobagem, a gente acha tudo bem que as marcas não tenham mulheres gordas na passarela. E nem é só acha tudo bem, mas a gente acha ruim, mas não acha que isso é um problema político, que não acha que isso precisa ser, né, assim, precisa ter uma lei que proíba isso, enfim, que precisa ser discutido num âmbito político e não no âmbito comercial. Total. É um âmbito político, é um âmbito legislativo, é um âmbito cultural. Sim. Né? São várias coisas que têm que acontecer. A gente tá dizendo sempre, né, Thaís? Eu gosto de falar que para problemas complexos, as soluções são complexas. Sim. Você não vai ter uma solução simples para a desigualdade de gênero. Né? Isso é uma estrutura da nossa organização social. Então a gente vai ter sempre respostas complexas. E infelizmente o populismo muitas vezes leva a essa ideia de basta criar um novo crime que tá resolvido o problema. Não tá resolvido o problema, entendeu? Então a gente tem a mesma coisa pra moda. Adianta simplesmente também ter uma lei que determine, olha, tem que ter tamanho, né, 46 mais, 46, 48, 50. Tá, mas o que vai ser? Eu posso fazer até o 44 a minha grade de roupas incríveis. E aí as outras eu faço, tipo, tudo sem graça, por exemplo, entendeu? Então não é por aí, realmente uma resposta política, né? E toda a solução política vai envolver uma solução coletiva. Eu não acredito em respostas individuais, em salvadoras ou salvadores da pátria. Não. Acredito em movimentos, em respostas coletivas, né? Isa, queria que a gente puxasse um pouco o tema de você… Também, de novo, li em alguma entrevista que você falando de que você passou por uma relação abusiva. E que isso, obviamente, se desencadeou em como você trabalha hoje, quais são… Enfim, como você escolheu a sua profissão. Eu acho que… A sua atuação, né? Eu me formei, Thais, em 2009. Janeiro de 2010 foi minha colação de grau. Virei advogada no mesmo ano, fui trabalhar com isso. E fui trabalhar no mercado corporativo, enfim, advocacia bem corporativa tradicional. E nesse meio tempo comecei uma relação, então, tipo, eu não estava envolvida no debate do feminismo. Por todo esse ambiente aí que eu contei pra vocês, né, da faculdade, eu me afastei do movimento estudantil. Então, assim, eu sempre quis fazer política.
Eu sempre quis trabalhar com articulação, eu sempre quis mobilizar pessoas por uma causa e ser mobilizada também, mas eu me afastei disso. E aí eu acho que eu depositei toda essa energia construtiva na ideia de construir uma família, né, de construir uma relação. Clássico, né, gente? Aí também é isso que destinam para que a gente possa sonhar, né? Nasceu já sendo bombardeada com essa ideia. Exatamente, a gente nasceu com essas ideias, então, beleza, vamos pra isso. Seguindo o curso natural da vida. Exatamente. E foi uma relação muito abusiva, psicologicamente. Clássico, gente. O cara te conhece, aí ele te trata como uma princesa da Disney, né? Melhores restaurantes, presentes caros e viagens e coisas assim. Você tá completamente entregue, envolvida. A pessoa se revela quem ela realmente é. Então eu sempre digo isso quando eu posso falar. Se um sujeito, ou até uma mulher, mas vamos trabalhar com a prevalência dos dados. Se um cara que você não conhece, eu vou até olhar pra câmera pra falar. Vai. Se você conheceu o cara assim esse mês, né? Esse mês que passou. E ele começa a dizer que você é a pessoa mais importante da vida dele, te tratar como um príncipe, muito pé atrás. Não, tá errado. Isso é você um conheceu há super sinal e você é a pessoa mais importante da vida dele, ele é um psicopata. Exato. Isso é um não é nem super lógico, sinal. né? Mas, gente, as pessoas acreditam, né? Não, mas precisa dizer, porque a gente foi criada pela Disney pra achar e aí que é as assim. pessoas acham que se é abusivo, vai ser violento desde o começo. E não vai. O começo vai ser, tipo, um mar de rosas. E que, inclusive, vai fazer você voltar sempre, porque se manter naquele ciclo violento, porque você acha que vai ter aquele retorno, né, para aquele momento. Mas, enfim, consegui me livrar desse sujeito, que eu tive todas as violências possíveis, menos a violência sexual. Mas ele me violentou moralmente, fisicamente, emocionalmente, patrimonialmente. Perdi dinheiro. Nossa, isso é uma das coisas que mais me irrita nessa história, ter perdido dinheiro para esse boy. Mas, enfim, ganhei mais. Isso que eu ia falar, ganha em dobro agora. Exatamente, agora ganhei em dobro. Mas o que eu percebi, quando acabou, né, essa relação, eu tinha muito, muito medo de reincidir. De ir para uma outra relação também abusiva. E aí eu já tava na terapia, eu fiz terapia 1 ano até conseguir terminar e continuei, né? Tô na terapia desde então. Mas eu percebi que eu não ia conseguir me reconstruir sozinha. Que eu precisava de mulheres ao meu redor, eu precisava de senso de identidade, eu precisava de possibilidade de futuro. E aí, juntando isso com o que a gente já estava vendo, com essa emergência de denúncias, porque a gente criou a Rede Feminista de Juristas em comecinho de 2016, começou a conversa. Então já tinha tido o meu primeiro assédio, meu amigo secreto, esse movimento já estava começando a existir. E já tinha uma grande quantidade de amigas e mulheres do direito, meio organizadas em grupos de WhatsApp. Então foi uma conjunção de fatores. Mas eu costumo dizer que, assim, acho que eu consegui fazer desse limão aí uma boa limonada. Criar, né, a articulação e começar a falar sobre esses assuntos. E trabalhar com isso. Mas foi assim… É isso, acho que o que eu consegui elaborar dessa história toda foi a necessidade de que… Eu percebi muito isso, eu não ia me recuperar sozinha. Eu precisava, eu sentia, eu não sabia explicar porque é uma coisa de sentir. E de repente tá perto também de mulheres que passaram por coisas parecidas. Ah, sim, com né? certeza. Porque… Qualquer organização de mulheres que se propõe a trabalhar com o tema de violência, eu não conheço nenhuma que não tenha, de alguma maneira, sido impactada por isso. Eu não conheço nenhuma rede feminista que não tenha mulheres que tenham sido… violentadas. Pois é. Porque eu tô lendo o número é muito alto. Eu tô lendo um livro, eu não me lembro o nome da autora, vou olhar aqui pra falar, mas o livro chama Viver uma Vida Feminista. E ela fala uma coisa muito interessante, que a gente é empurrada pro feminismo, é da Sara Ahmed. A gente é empurrada pro feminismo por aquilo que a gente combate. Então, aquilo que a gente combate nos leva para o movimento que a gente vai ser acolhida. Né? Então, é um pouco enfim, é uma confusão. Né? Mas a gente não vai tá num grupo de mulheres em que não vai ter tido uma predominância de violências, né? Então… E acho que o Exposed, eu outro dia falei isso, né? Eu ouvi o podcast da Titi e eu comecei a ver um pouco mais da Luana Piovani. Eu tava meio perdida nessa conversa. E aí eu fiquei pensando isso, assim, do quanto que também o Exposed traz um pouco isso, de fazer outras mulheres entenderem que o que viveram era um abuso. Então, falando nisso, o que a gente pode dizer que… Eu acho que é muito difícil para a vítima, às vezes, por ter essa característica, né, desse encantamento inicial e depois, né, descambar para um abuso. Eu lembro daquela série Big Little Lies, em que a personagem da Nicole Kidman… Mano… Só faltava literalmente matar a esposa. E eu lembro da cena da psicóloga dela ensinando ela como que ela iria conseguir sair daquilo. E que ela deveria sim sair daquela situação, porque aquela situação era perigosa, né, assim…
mais perigosa do que nunca. E quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Tipo, a pessoa tá lá, porque eu acho que deve ser muito difícil pra vítima admitir isso pra ela mesma, sabe? Ela tá ali num relacionamento, ela, enfim, tem um sentimento pela pessoa, e eu acho que ela deve se sentir um pouco até humilhada, assim. Nossa, como eu não percebi isso antes? Não, o meu não é assim. Ah, sem dúvida. E também a gente tem muito lance, né, Lu, de que o sucesso de um relacionamento de um relacionamento entre um homem e uma mulher é de responsabilidade da mulher, né? Então, se perceber como uma vítima, muitas vezes é se perceber num fracasso, né? Então, eu acho que esse é um aspecto também. Até pela expectativa de que a gente tem que casar, constituir família, e isso é o sucesso feminino. Total. Não, sem contar que também que a gente… Gente, quantas milhões de vezes a gente não passou pano pra homem que grita e dá chilique. Ah, sim. E a gente achou engraçado, e a gente achou que é assim mesmo. Ah, ele é desse jeito. Quantas vezes? Acho que tem vários sinais, assim, né? A gente pensar nesse começo, então. Esses atos principialescos, muito românticos, muito excessivos. A gente tem que sempre sacar o seguinte, gente. Uma relação, pra mim, pelo menos, eu acho que ela tem que ser assentada na confiança e no respeito. E você não vai confiar plenamente numa pessoa que você conheceu há 15 dias, há um mês, né? Então, uma das formas também de se prevenir um pouco é… Você vai confiando de acordo com a atitude. Um sinal clássico de relacionamento abusivo. O cara fala A e ele faz Z. Né? Então, quando tem uma grande discrepância entre o discurso e a prática, escolha ver a prática. Né? Eu acho que esse é um aspecto. É doloroso, é difícil, a gente vai se ver com a frustração. Acho que muitas vezes a gente resiste a perceber. Porque é frustrante, você tá envolvido emocionalmente, aí você tem que se dar conta de lembrar que relacionamento não é fundo de investimento. Você não tem garantia nenhuma. É um risco, realmente, você não tem garantia. Né? Não vai voltar ali uns juros no final do mês pra você, que você botou ali uns seus R$5 na poupança, entendeu? É risco, é tomada de risco. Então, sendo uma tomada de risco, eu acho que o melhor é ir um pouco mais prudente, né, na passagem das coisas, assim. Mas é isso, se o cara, tipo… Uma coisa que eu acho… Tem esses clássicos, né? Controle excessivo, controle da tua roupa, ciúme, quer saber onde você tá, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem umas coisas que são mais… Sutil. Eu acho que Exato, o sutil é difícil. Acho que o sutil que é mais difícil, entendeu? Então, uma das coisas que é um sinal… Né? É uma coisa que acontece recorrentemente. Se o cara fala pra você, tá vendo? Você me obrigou a fazer tal coisa. Ele te diz que você… ou obrigou a te tratar mal. Né? E você me faz sair do sério, você me faz perder a razão. Eu não faço nada, meu querido. Você é um adulto responsável, vacinado, entendeu? Você tem que saber lidar com as suas emoções quando elas emergirem aí dentro. Você tá vendo mulher dando solução para suas frustrações, pegando uma arma e fazendo uma chacina num bar? Nunca vi. Nunca viu, pois é. A gente é tão humana quanto eles, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que tá muito mais firme de compreender que para a masculinidade dominante, falta muita elaboração emocional ainda. E muito dessa violência é um reflexo dessa imaturidade emocional dos homens que exercem essa masculinidade. E que não é nosso papel educar. Não, eu adoro a Déia Freitas, eu não inviabilize, que diz não seja ONG de macho. Né? E eu acho que ela tá certíssima. Mas são esses os sinais. E assim, entender, gente, que esses e mais vários, né? Entender também que não é sua responsabilidade o sucesso de uma relação. Né? Uma relação, ela necessariamente vai ser bem-sucedida por conta da atuação e do envolvimento, da vontade de 2 ou mais pessoas. Né? Toda essa lance que a gente tem de, tipo… O que a gente cresce ouvindo, né? Que o homem precisa de uma mulher que coloca ele na linha. O que falta pra ele é uma mulher que tira ele da noitada e leva ele pro seio da família. Essas coisas. E aí a gente vai acreditando. E é muito doido. Porque fazem a gente achar que a gente tem um superpoder. Que na verdade a gente é superior aos homens porque a gente consegue consertá-los. E a máxima, né, assim, de… Não, ele foi babaca e abusivo com todas as 23 mulheres que ele teve antes, mas comigo ele vai ser diferente, porque comigo ele me ama. Ah, sim. Não, Anja, Ana. você não é um alecrim dourado. Não vai. Isso, Thaís, isso é muito central, gente. A gente não é. Isso é um discurso do patriarcado pra fazer com que a gente nos odeie entre as mulheres. Não somos especiais. Eu não sou melhor que Lu, eu não sou melhor que você e vice-versa. A gente é tão humana quanto umas às outras. Então, exatamente, se o cara tem histórico… Eu fico chocada, assim, de homem famoso que já bateu, que já foi… E ele arruma namorada. Eu fico, gente, não é possível, não é possível. Guilherme de Pádua.
Ele que morreu, né? Morreu. Agorinha foi ele, né? Mas é super, assim. Então, eu acho, sim, recursos. A gente tem que ser esperta, né? Nada de ingenuidade. Se for possível, se você quiser, converse com as ex. Quando eu tô num relacionamento já faz 5 anos. É de referência. Cara, eu comecei a sair com o meu companheiro e falei, eu quero o telefone da sua ex-namorada. Eu vou falar com ela quando eu quiser. Não vou pedir sua autorização, eu quero que você me passe. Se você não me passar, a gente vai ter uma conversa. Aqui. Talvez a gente não vai pra diante. Não, claro. Passou na hora. E eu acho que é bom sinal. Tipo, se a ex do seu companheiro acha que ele é um cara legal, né? Ele mantém boa… Tem gente que acha que manter boa relação com ex é red flag. Eu acho o contrário. Eu acho que o cara que mantém uma boa relação com a ex é um sinal excelente de que ele não é um babaca. Né? De que ele não é um cara agressivo. Claro, Sim. não é só isso, mas ele, né? No geral, a gente vai ver que as mulheres vão se afastando de caras que foram babacas com elas. E um dia a gente tava numa crise e eu liguei pra ela e a gente ficou 3 horas conversando. Sabe? Tipo, ela me explicando coisas sobre ele. Então, e foi ótimo. Eu tô com ele até hoje. Né? Essa ligação super funcionou. Então, eu acho que a gente tem, sim, que buscar. Claro que não é determinante. Né? Claro que a gente tem que sempre lembrar que as coisas são relacionais. Então, uma coisa que não deu certo com alguém pode dar certo com você. Mas essas características, né? De machismo, de misoginia… aí isso raramente vai mudar. Sabe um que eu acho um símbolo super sutil… E que eu vejo, assim, muita gente… Mas, assim, esse é de baseada, assim. Que cai… É homem que… mulher que topa, homem que diminui o que ela faz. Ah, sim, também. E não entende isso como um abuso. E assim, isso… O homem tem muita dificuldade de dividir o protagonismo, Nossa, né? muito. Então, assim, ele precisa ser o rei. E aí, ele começa a namorar ou se relacionar com uma mulher que… tem, enfim, que aparece, que brilha, que acontece, que é boa no que faz, não sei o quê. E ele começa a diminuir. E aí, diminuir, às vezes, não é falar assim, isso é ruim, é debochar, é atrapalhar que a pessoa exerça. Gente, é isso, eu conheço mulheres inteligentes, enfim, bonitas, inteligentes, que têm uma vida pela frente e que topam maridos que fazem o que puder pra atrapalhar a carreira. Eu não consigo compreender. Aliás, eu consigo compreender. Mas é isso, assim… Isso é um super sinal. Acho que a gente tem que colocar isso na roda mesmo, Thaís. Quando eu saí, né, do escritório que eu trabalhava e fui trabalhar no meu próprio escritório, fui empreender… Lá no meio do ano, assim, a gente conseguiu um cliente. E eu contei pra esse ex que foi muito abusivo comigo. E eu tava muito feliz. Era um cliente que ia ficar com a gente 1 ano. Tipo, fechou um projeto de 1 ano. Sabe? Tipo, aquela sensação de tipo… Nossa, saí do sufoco, assim. Estamos começando bem. E ele falou pra mim… Controle o seu ego. Ele não falou parabéns. Ele não falou, vamos sair pra celebrar. Isso é um negócio que me dói. Controle o seu ego. E detalhe, eu pagava a casa onde ele morava. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus. Eu falei, meu querido, você tá maluco, entendeu? Você tá achando o quê? Que, né? Então, assim, ele preferia ficar financeiramente prejudicado a me ver brilhando. Gente, mas isso é um clássico. E isso eu sempre conto essa história, porque esse é um negócio que me toca muito. Acho que é porque eu vivi muito isso. Tem um lugar que tem uma expressão que chama a maldição do Oscar, né? Que várias atrizes ganham o Oscar e em seguida são largadas pelo marido, traídas, não sei o quê. É óbvio, gente, porque o homem não aguenta esse lugar, né? Existem muito poucos homens, de fato, que vão lidar bem com mulheres que são… que não são coadjuvantes. Sim. E eu acho muito doido, porque… E não tô defendendo, né, que a mulher sempre… Não dá pra dividir, gente, assim, não dá pra não competir. Não dá pra não… Exatamente, Thaís, acho que é muito chato da relação com homens que exercem a masculinidade dominante. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu gosto muito de falar sobre isso, né, que a gente tá falando de uma estrutura, pra não ficar aquela coisa de tipo, homens blé, homens são malvados, homens não são. É uma estrutura. É uma estrutura, né? Mas quando a gente se relaciona com eles… Às vezes eu falo pro meu marido, eu falo assim, Arthur, eu não sou um homem. Você tá dando uma interpretação pro meu comportamento a partir de uma lógica masculina de competitividade. E eu não fui criada assim. Eu fui criada pra cooperar, eu fui criada pra ser obediente, eu fui criada pra não atrapalhar, eu fui criada pra uma série de coisas. Então, essa categorização, essa interpretação que você tá dando de uma coisa que eu fiz…
Você me perguntar, pô, por que você fez isso? Você já assume que eu fiz porque eu queria, né, competir, porque eu queria só alguma coisa, e a sua resposta ser só alguma coisa, então você vai ver agora só de raiva? Tô falando de coisa de piada, tá, gente? Gente, mas isso é muito… Nossa, você virou uma chave agora pra mim. É isso, eles assumem que a gente vai agir como eles. Exato. Eu falo, não ajo igual você. Só que eu sei como os homens… Isso é uma das frustrações que eu tenho. Eu sei como os homens agem porque eu me dediquei a estudar a masculinidade. Agora, eu não vejo ainda os homens se dedicando a compreender o que é a socialização feminina, né? O quanto isso nos castra, o quanto a gente é cheia de paranoias, né? O quanto uma série de coisas. E como a gente vai pensar por uma lógica não competitiva, necessariamente. Claro que a gente vai querer competição, a gente vai ser ambiciosa, mas nos espaços em que isso cabe. Pô, numa relação… Cara, uma relação pra ser um porto segura, pra ser a sobremesa da vida, entendeu? Um lugar gostoso, delicinha. Sobremesa da vida, amei. Não é pra ser tipo, nossa… É pra ser cooperação, né? Pô, eu não quero brincar de Game of Thrones no meu relacionamento, entendeu? Eu quero estar feliz, estar tranquila, estar em paz. Eu acho que a gente tem que lembrar, gente, sempre que… Eu internalizei muito isso. O cara que tá comigo, ele tem um privilégio de estar comigo. Tipo, eu sei como eu sou competente, como eu sou boa, como eu sou amorosa, como eu sou dedicada aos meus amigos, à minha família, como eu penso por um mundo melhor. Então, eu sou sujeita, tipo, der 2, 3, assim, vai embora, entendeu? Não quero tirar minha paz. Gente, é muito difícil, né? A gente tá em paz, assim, não permanentemente, que isso é impossível. Mas quando você chega e aprecia, descobre, se em né? casa você não tem paz, Nossa. gente, onde é que é, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que… É isso, um exercício constante de também fortalecimento da nossa autoestima, né? E não dessa autoestima estética, né? Não, e entender que a autoestima a gente cria… É aquela coisa, né? Assim, a gente precisa construir autoestima no nosso terreno, assim. Não dá pra ser atrelada a outra pessoa. Sim. Porque eu vejo muito isso também, né? De relacionamento abusivo, de que o cara convence a mulher de que se ela se separar dele, ela vai ficar sozinha pra sempre. Então eu agora vou olhar pra câmera e dizer, não vai. Tem muita gente pela frente. E se ficar, é melhor do que ficar sendo maltratada. Total. Pelo amor de Deus. Que medo é esse que a gente tem, né? De ficar sozinha, assim. É que a gente foi criada pra isso, casar. Né? O medo é esse, ele foi enraizado na gente. Ela fala isso, né? Que a gente se casa pra ganhar um pouco dos privilégios masculinos. Também. Porque é muito difícil ser só mulher. Então eu entendo. Não, eu também. Mas… Eu também entendo, mas assim, acho que quem tá criando meninas e quem tá criando meninos, né? Quem tá com crianças ao redor, acho que vamos tentar educar todo mundo pra ser um pouco mais igual. Né? Acho que a gente só teria a ganhar se os meninos, por exemplo, fossem educados mais ao cuidado. Né? Não, aí eu vejo isso, assim, eu tenho 2 meninos, né? O quanto que pra eles também é difícil esse lugar de ser castrado emocionalmente, né? Nossa, de não poder gente. sentir, de não poder chorar, de não poder ter empatia com as outras pessoas, de ter sempre que ser também o duro, o forte. Que pavor, né? Pavor. Que pavor. Que vida de Assim, merda. mesmo a gente tendo tudo que a gente tem de desprivilégio, eu não queria ser um sujeito no mundo que exercesse essa masculinidade dominante. Porque, cara… Tem coisa mais reconfortante que você se ligar pra uma amiga e falar assim, tô péssima, vem pra cá, abrir uma garrafa de vinho e ficar, tipo, no colo da sua amiga. Gente, e de maneira geral, de novo, né? De maneira geral, os homens não falam sobre o que sentem. Não. Eu pergunto muito isso, assim, né? Porque eu tenho muito amigo homem que, e de fato, assim, quando estão todos os homens, eles são de qualquer coisa menos do que sente. E aí eu sempre falo isso com os meus amigos. E os meus amigos não são tão homens dominantes, porque a grande maioria dos meus amigos ou são homens gays, ou são homens do cinema, meio da arte, que não estou dizendo que não são machistas, são, mas que foram educados de outro jeito pela profissão, talvez. Eu acho que a profissão também ajuda muito nisso, né? Porque no cinema tem um lugar de que é importante ser sensível, de que é importante se perceber, de que é importante falar do que sente, né? Tem um lugar que precisa se conectar com a emoção também para ser artista, né? Mas, e continuam sendo machistas mesmo assim, mas eu acho que talvez um pouco menos bloqueados. Mas eu vejo outros grupos que eu frequento, assim, que eu pergunto, eu falo, gente, mas quando vocês se encontram, vocês falam de quê? De trabalho, de futebol, de qualquer coisa, menos do que sente. Eu acho que homem, em geral, não consegue ter amigo. Eles têm, tipo… brothers, entendeu? É isso mesmo, parças, né? É a galera do futebol, é a galera do trabalho que sai pra tomar uma cerveja. Agora, amigo que você liga, tipo assim, putz, olha, eu tô precisando de uma ajuda aqui, não tô bem, será que você consegue me ajudar nisso? Cara, isso Porque eu acho que raro. não fala, né, isso. Porque ele não admite que precisa, né? E é uma diminuição perante os seus isso. pares, né? Essa masculinidade, ela é muito baseada na competição e na ansiedade entre homens. Então, tipo, o carro do ano, o relógio do ano, a mulher.
mais bonita, a casa mais cara. Então, um homem ligar para um outro homem, dizendo, tô péssimo, é uma exposição da derrota. Né? Esse cara vai saber que eu não tô tão bem como ele, né? Ele vai saber que eu não tô mais no mesmo lugar do que ele. Então, claro que existem, né? Mas assim, em regra, nossa, não se falam, fazem bullying quando se expõem. Você é frouxo. Não, gente, eu falo isso, assim, que eu fico zoando um pouco lá em casa, que eu proibi, assim, tá proibido, assim, de quando estão os meninos. Enfim, eu tenho um marido e dois meninos, né? Então, tem uma coisa que eles não percebem que eles fazem, mas eu vetei, assim, acabou. Lá em casa, tipo, não tem essa democracia bem pro meu lado. Que é de demonstrar amor se implicando. Sim. Eu falei, acabou. Não tem, não rola, não gosto, não quero. Mas B. Aqui em casa não tem, porque amor não é isso. Nossa, mas Thaís, isso é muito importante. Porque isso não vai ensinar pras minhas crianças que isso é amor, entendeu? E eu vejo que mesmo o Miguel, por exemplo, que assim, o Miguel, a gente, enfim, todo cuidado do mundo, desde que o Miguel nasceu, eu já tô muito dentro das discussões feministas. O parto do Miguel enfim, a chegada do Miguel da minha vida me fez muito mais feminista. Então, eu penso muito sobre isso, discuto muito sobre isso. E mesmo assim, a gente não cria filho sozinho. Então, o Miguel tá no mundo, tá na escola, o Miguel é super do futebol. Então, eu vejo, às vezes, ele com o Tom, sabe? Reproduzindo coisas assim, tipo, claramente louco pelo Tom, mas demonstrando isso, implicando. Eu, tipo, não. Mas eu acho isso ótimo, Thaís, porque vocês devem, obviamente, você cuidar na escola disso. Quando a gente era criança, tava na escola, aí vinha um menininho e puxava essa trancinha. Porque ele gosta de você. Exatamente. Não. Olha o que você tá ensinando, entendeu? Você tá ensinando que amor se expressa por violência, por invasão do corpo alheio, por constrangimento alheio. E você tá ensinando pra menina que aquilo é demonstração de amor. O que a gente tá vendo como resultado, gente? Né? Agora que a gente tá no mês de março, a gente tá vendo os índices, estão saindo várias pesquisas, né? Dos índices de violência. Eu vi de feminicídio em São Paulo que dobrou. São Paulo é o maior estado, o estado com o maior índice de feminicídio em 2022, E que dobrou o número. Dobrou, gente. É muito… Nossa, me dá um negócio… Nossa, é horrível. Eu tenho os dados. O Brasil ocupa a 5ª posição com mais mortes violentas contra mulheres. 27% das mulheres de 15 a 49 anos sofreram violência física e ou sexual dos parceiros masculinos durante a vida. Cara, 27% eu achei… É muito. Mas assim, considerando… Considerando, é subnotificado. Exato. Porque o real… Para a vítima conseguir chegar, né, até a parte de pedir ajuda e virar estatística, já ficou muita gente para trás. Com né? certeza. O IPEA divulgou que em 2019 o Brasil registrou uma média de 4,3 assassinatos de mulheres por dia. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, a cada 8 minutos uma mulher foi vítima de estupro no Brasil, totalizando 66 mil casos registrados. De novo, subnotificado. Certamente. Totalmente. Porque imagina, estupro marital não é notificado. E aí, de criança, de gente, né, de mulher em situação de vulnerabilidade para todos os lados. Então, tipo, eu fiz um post outro dia… pré-carnaval, falando, gente, vai chegando o carnaval, começam até as pessoas, mulheres progressistas, parceiras, começam assim, mulheres se cuidam que vocês vão estar muito pelada na rua. Não, tipo, não é porque você tá pelada na rua. Não me comece com essa história. E aí eu fiz um post no Instagram, trazendo vários dados, assim. E aí que eu achei, por acaso, que eu quase caí pra trás, é o número de mulheres em coma que são abusadas. Em coma, gente. Nossa, assim, não tem… ou seja, não é sobre tesão. Não teve o caso do anestesista, da mulher parindo? Não, gente. Essa do pai, né? O Fale Com Ela é isso, né? É isso, Fale Com Ela. E a gente… Fale Com Ela é um isso. filme… Nossa, é um filme… Enfim, eu fiz o último filme do Almodóvar, que eu achei super absurdo. Fiz uns stories falando, virou uma rebelião, assim, no meu… Fui muito xingada. Mas acho que temos que olhar para o Almodóvar. Também acho que tem coisas para serem observadas aí. Mas tem muito caso de violência sexual na área de saúde. Muito. Tem um documentário, até tá na Netflix, que chama Atleta A. Que é sobre o médico, ele chama Larry alguma coisa, mas que foi o médico da ginástica olímpica dos Estados Unidos durante 29 anos, que abusou sexualmente das crianças. Né? Tipo, a Simone Biles não compete nas últimas Olimpíadas por causa disso. Cara, é muito… Por causa de trauma, né? Então, olha… E por isso que, só fazendo essa retomada com o caso da Clara Castanho, por isso que esse caso da Clara me pega muito, porque assim, é de uma insensibilidade gigantesca, porque não tem dimensão do quanto
deixa marcas uma violência. Do quanto que uma violência sexual pode deixar marcas em alguém e do quanto que as nossas respostas institucionais e sociais podem prejudicar muito isso. Sabe, assim, às vezes uma violência sexual, gente, ela pode ser uma cascata para um fim de um projeto de vida. Óbvio. Sabe? Então, tipo, você ficou mal, aí você não teve apoio, aí você entra em depressão, aí você não consegue trabalhar, aí você começa a faltar do trabalho, aí você perde o trabalho, aí você perde renda, aí você não pode mais pagar o aluguel de onde é que você mora. Você não consegue mais parar em pé. Pois é. Não, e eu gosto sempre de lembrar que todo mundo… Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha pelo menos uma pessoa próxima que viveu uma situação de abuso. Seja abuso sexual, enfim, ou qualquer tipo de abuso em relacionamento, né? A gente pensando homem e mulher. Então, você certamente conhece homens abusadores. Ah, certamente. Muitos. Porque a gente esquece dessa outra parte, né? Parece que Divino Espírito Santo, assim, só tem espírito, homens e mulheres, assim, muitos. Então, por exemplo, você contando esse caso do início da USP, de muitas mulheres que sofreram abuso sexual durante a faculdade. Certamente, esses homens estão aí. Ah, certamente. Então… Vamos lá, calma. Nesse caso, a gente tinha um problema que era tudo online, né? Assim, eu desconheço casos de violência sexual, mas certamente devem ter acontecido. Mas, por exemplo, a gente vê na medicina da USP. Em 2014, teve uma CPI. A CPI dos estupros da medicina da USP. Gente, era, assim, a ponto de ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para, na maior universidade de medicina do país, os alunos estavam estuprando as alunas, né? E tem cara que se formou, meu amor. E recebeu o CRM, entendeu? E o que ele foi ser? Ginecologista. Nossa, gente, é o medo. Uma coisa, tá, gente? Eu acho que uma coisa que nós mulheres a gente tem que aprender é… Vamos destinar o nosso networking, o nosso dinheiro, o nosso tempo a mulheres. Eu não vou em ginecologista homem. Eu não vou. Não me sinto segura. Me sinto segura em uma ginecologista mulher. Me desculpem os ginecologistas homens que são massa. Mas façam, então, um trabalho de criar confiança e segurança para que as mulheres queiram ir, entendeu? Porque, poxa… Né? Eu tava falando esses dias com meu marido, eu falei, cara, se eu for um dia… Um dos meus medos atuais como mulher é ser operada. Porque quando você passa por o pós-operatório… Você fica sozinha naquela sala. Sim. Eu nunca fui operada, é isso, né? Você fica sozinha. Você fica sozinha e desacordada. Desacordada, inconsciente, e vai uma pessoa lá de vez em quando checar em você. E aí, o que acontece? Exatamente, entendeu? Agora, assim, claro que a gente não pode trabalhar pra garantir que tenha sempre alguém acompanhando aquela mulher numa situação, né, de pós-operatório. E isso que eu ia falar, olhando pros dados, faz muito sentido. Se fosse o contrário, se a gente estivesse estuprando os homens, não tinha nenhuma mulher sozinha. Não ia ter mulher sozinha. Então, assim, é muito… É duro, né, gente? Bom, mudando um pouco de assunto pra terminar este episódio num humor mais otimista, conta pra mim, como é que você virou comunicadora? Então, Thaís, quando a gente criou a Rede Feminista de Juristas, eu digo a gente porque foi um coletivo, né? É uma rede, não fui só eu que criei. Nós começamos a ser muito procurada pela imprensa. Ah, o que é isso que vocês estão fazendo? Nós fomos uma das primeiras organizações a oferecer atendimento jurídico gratuito. Né, voluntário mesmo, mandava inbox no Facebook, enfim, a gente tinha nosso e-mail também, então as pessoas entravam em contato, a gente prestava orientação jurídica gratuita. Quando a gente divulgou, isso foi em 2016, né? Em 3 dias a página tinha, sei lá, 5 mil, 10 mil curtidas no Facebook, sem nenhum real, a gente não botou R$1 pra divulgação. E ficou claro que tinha uma demanda. Tanto de serviço quanto de informação. E eu, Thaís, uma das coisas que sempre me incomodou muito do direito é que o direito diz respeito à vida cotidiana das pessoas, né? Ao seu aluguel, ao seu divórcio, ao seu casamento, à sua maternidade, ao seu trabalho, a tudo. E é um conhecimento concentrado em quem estudou direito. Então, eu sempre me incomodei com isso. E eu queria trabalhar com difusão de informação sobre direitos. Igual difusores científicos, que vão falar de vacina, né? Vamos falar de outras coisas também. Vamos falar das questões de direito. E aí eu comecei a ficar muito disponível pra imprensa. Então, tipo, o jornalista mandava uma mensagem: você quer ter uma entrevista pra fazer sobre tal assunto? Vou fazer. Claro, né? Repassei muita coisa, porque também vai entrar coisas mais especializadas, mais né, detalhezinhos ali. Mas eu tava sempre muito disponível. E aí, em 2021, se eu não me engano, dezembro de 2021… A Dolores, que na época era editora da Universal UOL, me mandou uma mensagem me perguntando se eu tinha interesse de ter uma coluna.
Eu amei, gente. Eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu celebrei muito esse convite. Porque eu acho que é super importante. É muito legal escrever. E eu sempre gostei. Eu sempre fui a criança que dançava pras visitas, gente. Sabe? Eu chegava assim, dançava o El Chan. Naquela época, era que a gente tinha pra dançar. Então, eu sempre gostei de me comunicar. E aí, acho que… Enfim, acho que eu faço isso bem. Também eu tento ser didática, de não ser algo, né? De uma linguagem que não se entende. Exatamente, gente. pra a gente tem que aproximar, fazer as né? pessoas entender. E aproximar, assim, é o seu direito, é o que diz respeito a você, sabe? Não pode ser um lance mais tão alienígena, né? Da população como um todo. E foi mais ou menos assim. Então, acho que tem dado certo. E quanto mais informações sobre direitos a gente puder passar pra todo mundo, mais feliz eu vou ficar. Então, hoje você tá no UOL. Isso, na Universa. Na Universa. E onde mais as pessoas podem ter acesso Só a antes esse da gente conteúdo? só antes, eu queria que você Ah, só tá. fala da Gema um pouquinho antes da Legal. gente terminar. Eu tenho uma consultoria, junto com mais outras 3 sócias, né? A Manuela, a Adriana e a Tainá. São todas do direito. E é uma consultoria que vai trabalhar com a perspectiva de construção de equidade dentro de organizações. E aqui a gente está falando não só de medidas de ingresso de pessoas diversas para a organização, que é um super passo fundamental, evidentemente. Mas uma coisa que a gente via acontecer muito bota para dentro a diversidade. Não sabe lidar. Não sabe lidar, aí começa a ter incidentes, tipo, tem racismo, tem microagressão, né? Tem capacitismo, LGBTfobia. Aí começa a virar uma crise e a solução que muitas vezes a liderança faz é tira todo mundo, tá vendo? A gente tentou, mas esse público não dá certo. Então a gente faz um trabalho de justamente preparar as organizações, seja tipo de governo, as organizações da sociedade civil, tipo, né, as antigas ONGs e empresas em geral, para bem trabalharem com a diversidade. Então, a gente está falando de criação de política anti-assédio, política anti-discriminação internas, tratamento de incidente. O que você vai fazer se uma funcionária tua bater no RH e falar, olha, eu fui passar a mão, né, na minha bunda numa reunião? Você tem que saber ter uma resposta já para isso. Muito treinamento, então treinamento da liderança, formação de lideranças mulheres, capacitação, mentorias, desenvolvimento de diagnósticos, né, censos internos também para as organizações. E a gente tem trabalhado um pouquinho também com a advocacy, né, que é justamente a criação de propostas de mudanças de lei, ou de melhorias, ou de implementação de leis. Então a gente apoiou, por exemplo, recentemente, a deputada Samia Bonfim, na criação do PL que ela está fazendo nacional, de o protocolo para tratamento de violência sexual em espaços de lazer. Né, muito inspirada ali no caso Daniel Alves e tal. Então, basicamente, a Gema é um pouco essa frente, assim, de trabalho. E tem dado super certo, a gente tá super contente. E é isso, acho que as organizações precisam criar uma estruturação, assim como a gente tem, né, programas que prevêem o enfrentamento e prevenção à corrupção, né, corrupção e fraude dentro das empresas, a gente faz a mesma coisa para a diversidade, a gente faz ir para assédio e discriminação. Arrasou. E aí, além da sua coluna no Universa da UOL, aonde mais que as pessoas podem ter acesso? No Instagram, né, que é @IsaDelmonde, DELMONDE. Twitter também é igualzinho, é o mesmo nome. No site da Gema, acho que dá pra ver as produções também do que a gente faz. A gente produz muita coisa que a gente bota gratuitamente. Então, a gente tem cartilha, tem guias interessantes que eu acho que as pessoas podem gostar. E eu tô geralmente sempre em matérias. Então, Marie Claire é um veículo com que eu falo muito com a Folha também. Então, acho que colocar meu nome no Google, você vai encontrar umas coisas que eu penso. Legal. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, eu amei o convite. Obrigada, gente. Obrigada. Eba. Este podcast foi produzido pela Tumpats.